Bem, Atos capítulo 13. Olha o versículo 15. O que diz a palavra do Senhor. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga Eles mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Você veja, é a primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo está fazendo, junto com Barnabé. Eles vão para uma cidade chamada Antioquia. Estão numa cidade chamada Antioquia, numa região chamada Pisídia, na antiga Ásia Menor. Eles vão à reunião da sinagoga. Eles são visitantes na sinagoga, visitantes. E na sinagoga, o dirigente fez uma coisa que a gente nunca faz nos cultos. Alguém aqui tem uma palavra boa para repartir? Imagina se nós tivéssemos um momento do culto em que eu dissesse assim: olha, alguém aqui tem uma palavra de encorajamento que queira repartir? Alguém aqui quer fazer o sermão essa noite? Mas o dirigente da sinagoga fez isso. Eu me lembro que eu fui num casamento, não faz muito tempo, e o pastor que fazia o casamento, eu fui só participar, assistir o casamento. O pastor que estava dirigindo o casamento, antes de terminar o casamento, perguntou se alguém ali queria dar uma palavra. E um bêbado pediu a palavra. E o pastor deu uma palavra para o bêbado. O homem estava visivelmente embriagado. E chegou lá na frente e disse assim: como é mesmo o seu nome, noivo? Sem brincadeira, eu estava lá. Como é mesmo o seu nome, noivo? Paulinha estava lá. Não estava. Como é mesmo o seu nome? Pelo amor de Deus, que constrangimento. Mas na sinagoga se fez isso. Alguém aqui tem uma palavra de encorajamento? Meu Deus, o apóstolo Paulo não podia perder a chance. Você viu, o texto diz que ele levanta a mão e diz: eu tenho, eu quero falar. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia de onde ele vinha, ninguém sabia que ele, na verdade, não era simplesmente um judeu, que ele era um cristão. Mas dentro da sinagoga, na cidade onde ele não tinha ninguém ainda, ele não tinha ganho ninguém para Jesus ainda. Era o primeiro contato que ele tinha com o povo da cidade. Chega a chance, quem tem uma palavra de encorajamento? Eu tenho. E aí ele vai, e ele dá uma palavra, e o sermão dele está aí. Você tem o esboço do que ele pregou na sinagoga, está aí a partir do verso seguinte que a gente leu. Ele apresenta Jesus para aquelas pessoas, ele apresenta Jesus como o Messias prometido por Deus, como a promessa dada por Deus desde a primeira vez que Deus se revelou ao homem. Jesus Cristo Salvador, para Israel e para os gentios. Irmãos, nós também temos uma mensagem de encorajamento para repartir. E a gente tem oportunidades, todos os dias surgem oportunidades. Você que trabalha, você que estuda, você que tem vizinhos, você que faz academia, você que faz supermercado, todos os dias você tem oportunidades de falar, e você tem uma mensagem de vida. A palavra de Deus através da sua boca pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Então você tem que aprender com o apóstolo Paulo, a quando a oportunidade vier, você se apresente. Para isso você não pode ser tímido. Se você tiver a oportunidade de expressar sua fé, de falar do seu Deus, pois você tem que falar. E deixar Deus usar você, A palavra do Senhor diz,
no verso 42, que eles saíram da sinagoga e que já tinha gente convertida. Em Atos 13, 42, olha o que está escrito. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. E estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Veja que daquela primeira palavra, daquele primeiro contato, a Bíblia diz que muitos já os seguiram e queriam ouvir mais. E eles ministraram sobre continuar na graça de Deus. Se você se deixar usar por Deus, quanta gente vai receber a palavra através da sua vida? Eu me lembrei hoje de uma história que aconteceu há algum tempo atrás. Um homem veio me atender numa necessidade, me vender um produto. E quando eu vi o nome da empresa dele, eu quis saber por que a empresa dele tinha aquele nome. E ele me disse que o nome era em homenagem à santa da devoção dele. E eu disse para ele: você sabe o que a Bíblia fala sobre essa santa? Sobre a devoção a essa santa? Do problema que isso é para a sua vida, você dizer que você é devoto dessa santa? Ele disse: não, eu não sei. Eu disse: eu posso te explicar? Pode me explicar. E eu comecei a explicar para ele o que a Bíblia explica, o que a Bíblia ensina sobre não adorar ídolos e sobre estes santos que os idólatras tanto veneram, adoram. O homem me ouviu tudo o que eu tinha para dizer. E aí, depois que eu terminei de falar, eu disse a ele: você quer entregar sua vida para Jesus? Sabe o que ele me disse? Não, eu não quero. Não quero. Eu disse: então eu posso orar por você pelo menos? Ele disse: pode. Aí eu orei por ele. No dia seguinte, alguém telefona para a nossa igreja e me trazem o telefone, e eu vou atender. E a pessoa, uma mulher, diz assim: eu sou a esposa do homem com quem o senhor conversou ontem. Eu pensei que ela estivesse ligando para brigar comigo, que eu falei coisas que podem aborrecer quem não admita uma revelação. Sabe o que ela me disse? Ele me contou tudo o que o senhor falou. E eu quero marcar um horário para conversar com o senhor, porque eu quero entregar minha vida para Jesus. Você acredita nisso? E eu então fiquei bobo. Eu disse: meu Deus, o homem que eu gastei 1 hora falando com ele, ele não quis. Mas ele chegou em casa, contou para a mulher, e a mulher me liga dizendo: eu quero. Então veja que há um poder nas palavras que a gente transmite. Há um poder nas palavras que a gente compartilha. Eu tenho um amigo meu que é pastor, amigo de muitos anos. Desde quando eu não era pastor, ele também não era. E um dia ele estava na igreja dele e foi um homem lá, querendo conversar com ele. E ele foi atender esse homem, o homem disse: olha, eu sou traficante de drogas. Eu tenho um estabelecimento de compartilhamento, de venda. Eu tenho um posto de, como é que chama? Boca de fumo. Tentei deixar mais sofisticado. Eu sou traficante. Uma crente da sua igreja passou lá pelo lugar, pelo meu estabelecimento.
e falou para mim: se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Deus quer transformar a sua vida, porque Ele ama você. E essas palavras da mulher da sua igreja não saíram mais da minha cabeça. E eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, eu quero mudar. E o meu amigo pastor disse que naquele dia aquele homem mudou de vida. E não era mais traficante. Mas porque uma crente falou 2, 3 frases que para alguns pode parecer até ofensivo, por que você não vai lá no traficante e diz para ele: olha, você vai para o inferno, e se você não mudar de vida, vai para o inferno, e Deus quer mudar a sua vida? Por que você não fala isso para todos então? Porque pode ter um que fique nervoso e encare isso por um lado. Então você pode falar assim, pelo poder do Espírito Santo. Quando você for falar com uma pessoa assim, você tem que dizer assim: olha, com licença, eu não queria estar aqui, mas o Deus a quem eu sirvo me trouxe até aqui, porque Ele tem um recado para você, e se você for inteligente, você vai abrir seu coração e vai ouvir esse recado. E eu quero que você saiba, antes de eu falar o recado, está cheio de anjo aqui, comigo, hein? Não levante a sua mão. E aí você dá o recado, entendeu? Essa é a técnica. Vai funcionar. Amém ou não? Meu Deus, se alguém tem uma palavra de encorajamento, pode falar, por favor. Pois o próprio mundo fica clamando por alguém que tem uma palavra de encorajamento. Porque aí no mundo está cheio de gente que se diz cheio de verdade, que se diz cheio de condição, que se diz cheio de capacidade, mas que só tem palavra de embromação, palavra de engano, palavra de sedução, palavra enganosa, fraudulenta. Mas a nossa palavra é palavra de Deus. É a palavra que nós conhecemos, que Deus nos deu, que transforma vidas, que liberta vidas. O mundo clama por essa palavra. Quantas pessoas aí no mundo estão desiludidas, porque descobriram que a maioria das pessoas só mente. Quanta gente mentirosa nesse mundo, quanta gente desenganada nesse mundo, quanta gente desiludida no mundo, meu Deus. Quanta gente desistida de viver, não tem mais graça para viver. E nós temos a palavra de encorajamento, a palavra de salvação, a palavra de vida. Então você, por favor, assuma a sua missão, assuma o seu ministério. Todas as vezes que houver oportunidade, pois você tem que se deixar usar por Deus e falar. Uma palavra simples, mas ungida, se torna uma dinamite na alma de quem recebe a palavra. Amém? Então deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. O apóstolo Paulo foi usado por Deus. E se você olhar o versículo 44, olha o verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Sim, porque as pessoas pediram: nos fale mais. Nos fale mais. Há pessoas que estão muito carentes e desesperadas, pois em Antioquia da Pisídia, no sábado seguinte, quase a cidade inteira se reuniu para ouvir a palavra do apóstolo Paulo. E ele se deixou usar, pois que Deus nos use também. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 1, a palavra de Deus diz ali que nós podemos ser cooperadores com Deus, cooperadores com Deus. Ora, quando você coopera com Deus, quando você deixa Deus operar através da tua vida, Deus também opera em seu favor. E se Deus é por nós, o que é que vai nos faltar? Você quer que Deus opere? Você quer que Deus coopere com você, contribua com você? Então contribua com Ele, coopere com Ele. Deixa Deus te usar, por favor. Coloque-se à disposição dEle.
Seja cooperador com Deus. E lá em 2 Coríntios 6, no verso 2, para os cooperadores com Deus, o apóstolo Paulo diz assim: digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, agora é o tempo favorável. Você pode repetir esse texto? Diga: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Sim, Deus está salvando pessoas nesse momento, Deus está salvando pessoas nesse tempo, Deus está derramando do favor dele a pessoas nesse tempo, mas Ele precisa de cooperadores, como eu e como você, que nos deixemos usar por Ele. Coopere com Deus, deixa Ele usar sua voz, deixa Ele usar seu teclado, deixa Ele usar sua vida, deixa Ele usar sua sala, sua célula. Coopere com Deus, para que essa palavra que transforma vidas venha alcançar muitas pessoas. A cidade toda se reúne, então, no sábado seguinte. E o apóstolo Paulo dá uma palavra para aquelas pessoas. Olha o verso 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. O Senhor nos ordenou, o Senhor nos fez luz para os gentios. Sim, tem muita gente em trevas. E onde está a luz para tirar essas pessoas das trevas? É você a luz. Só que se você se coloca debaixo da mesa, é o velador escondido. O velador tem que ser colocado num lugar superior, para que a luz ilumine todo o ambiente onde ele está. Então, apresente-se, mostre-se para que a luz seja vista por quem ainda não a conhece. Amém? Diga: Deus me fez luz para alcançar pessoas até os confins da terra. Sim, Jesus não voltou ainda, porque ainda tem muita gente para ser salva. E você precisa colaborar com Deus para que essas pessoas que não são salvas ainda sejam alcançadas. E olha que detalhe interessante no verso 48. As pessoas ficaram muito felizes com a palavra, ficaram muito felizes com a notícia de que Deus tinha planejado tudo para salvá-las. Creram, diz o verso 48, todos os que tinham sido designados para a vida eterna. Há muitas pessoas ainda em Campinas, designadas para a vida eterna, que ainda não foram alcançadas. Há pessoas eleitas, predestinadas à salvação, que não foram alcançadas ainda. Onde estão essas pessoas? Eu não sei, por isso eu tenho que pregar para todos. Quem é predestinado à salvação vai se converter e virá. Quem não é, vai deixar passar a oportunidade. Como assim? Pessoas eleitas, predestinadas? Sim, a Bíblia diz que todos que vão ser salvos são eleitos, são predestinados a isso. O que quer dizer isso? É que Deus já sabe, muito tempo atrás, quem é que vai ser salvo, quem é que vai para o céu. Deus já sabe, de antemão, quem vai ser salvo. Estes Ele chama de eleitos. São esses que vão se converter. Há pessoas que não vão se converter, mesmo que seja o melhor pregador do universo, mesmo que seja o pregador mais famoso, mais capacitado, mesmo que ouça 300 sermões, não se converte, se não é predestinado. Mas quando a pessoa é predestinada, se converte. Você sabe que o zelador da nossa igreja, como ele se converteu, o antigo zelador, foi zelador durante 20 anos da nossa igreja, o irmão Dioclésio, ele era um nordestino, daqueles nervosos, bravos, uma família grande, nenhum crente, morando na Vila Nova. A igreja fazia trabalho evangelístico de sair de casa em casa entregando folhetos, mas era para entregar um folheto em cada casa.
E a gente comprava os folhetos de milhares, era de milheiro. Então, 1 milheiro de folhetos era para entregar para 1.000 pessoas, ou para 1.000 casas. Houve um dia quando a Igreja Batista Vida Nova juntou um grupo de pessoas e deu um tanto de folheto para cada um. A gente comprava lá uns milhares e dependendo do número de pessoas que vinha, a gente distribuía. Naquele dia, uma das pessoas que pegou os folhetos, um montão, pegou o seu montão e jogou todos na casa do irmão Dioclésio. Até hoje nós não descobrimos quem foi o canalha. Era para entregar um para cada casa, jogou todos. O irmão Dioclésio, naquela época, disse que ele era flex, era bravo, ninguém na casa dele era crente. Quando ele vai ver no quintal dele, está aquela inundação de folhetos. E ele olha e vê que é de uma igreja batista lá do bairro. Ele e a senhora dele vão ao culto, entregam a vida para Jesus. E daqui a pouco todos os filhos entregam a vida para Jesus. E hoje ele tem netos, bisnetos, que eu saiba são todos crentes. Mas veja que até um dos abençoados da nossa igreja, folgado, que não quis trabalhar aquele dia, que jogou fora os folhetos, mas um monte de folhetos redundou na salvação de um monte de gente. Até quando a gente faz de má vontade, dá certo, meu Deus do céu. Que dirá então se você tem boa vontade? Então, deixa Deus te usar, por favor. Você tem a palavra que faz diferença nas vidas das pessoas. Quanta gente está desesperada, quanta gente se matando, quanta gente com vontade de se matar. Porque não conhece essa palavra. Porque você é acanhado ou você não confia no efeito dessa palavra. Por hoje você tem que sair decidido a cooperar com Deus. Deixa Deus te usar, para que a luz dele brilhe através da sua vida. Amém, amigo? Porque esse é o tempo favorável. Hoje é dia de salvação, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, diz o verso 49, rapidamente se espalhou em Icônio. Diz o verso 49 de Atos 13, a palavra do Senhor se espalhou por toda a região, rapidamente. E olha o verso 50, diz o verso 50, que tanto êxito fez com que houvesse perseguição, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Meu Deus, em 2 semanas, Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade. Em pouco mais de 2 semanas, só deu tempo deles terem 2 sábados de reuniões. E eles tiveram que ser expulsos, porque houve tanto impacto, foi tanta gente recebendo aquela palavra, que aquilo incomodou. Os que rejeitaram, deram um jeito de expulsá-los. Eles foram expulsos pelas autoridades governamentais da cidade. Expulsos. Não podiam mais ficar. Se ficassem, seriam presos. Tiveram que ir embora. E qual é a reação deles? Eu não sei se você já foi maltratado em algum lugar por pregar a palavra. Olha o verso 51. O que eles fizeram? Expulsos. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para outra cidade, chamada Icônio. O máximo que eles fizeram foi sacudir a poeira dos pés e foram embora. Na boa, não ficaram chorando, não ficaram desistidos, não pensaram em abandonar o ministério, simplesmente seguiram em frente. Não é possível que uma cara feia já te faça pensar em parar com o projeto de Deus. Não é possível que uma crítica te faça pensar em parar com o projeto de Deus. Não é possível que uma desistência de alguém te faça pensar em parar com o projeto de Deus. Ainda que queiram te expulsar de Campinas, pois vá para Valinhos, vá para Paulínia, vá para São Paulo,
Mas não desista de fazer, de ser e de fazer o que Deus nos entregou e que para nós é tão glorioso, que é sermos cooperadores com Ele. Amém ou não amém? Persevere. A nossa perseverança em fazer o que Deus mandou honra o nosso Deus. E toda vez que você honra a Deus, você atrai prosperidade para a sua vida. Tem prosperidade que você nem precisa pedir, que vem por consequência da honra que você presta a Ele. Honre a Deus. Amém? Eles então têm que seguir em frente. Mas olha que coisa interessante, olha o verso 52. No verso 52 diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Você pode repetir o verso 52? Diga: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meu Deus do céu, só deu 2 sábados de pregação. Eles logo foram expulsos. Eles não tiveram tempo de ter muito contato com as pessoas. No primeiro culto, um grupo seguiu e eles foram ensinando sobre graça para essas pessoas. No segundo veio a cidade toda e eles pregaram, mas logo eles foram expulsos. Mas eles são expulsos, mas deixam na cidade discípulos. E a bênção é que quando tem discípulo, a obra do Senhor não para. Porque discípulos continuam a obra de Jesus. Discípulos reproduzem o caráter e a unção de Jesus Cristo. Onde tem um discípulo, é como Jesus estando pessoalmente ali. Onde há um discípulo de Jesus, é como Jesus estando pessoalmente ali. Onde há um discípulo, Jesus está ali. O discípulo tem o caráter, o discípulo tem o perfume, o discípulo tem a unção de Jesus Cristo. Representa Jesus. O discípulo tem a autoridade do nome de Jesus. Pois eles tinham essa visão, a nossa visão, a visão que nós aprendemos de fazer discípulos. Deixaram discípulos. A Bíblia chama de discípulos. E a igreja então pôde continuar ali com discípulos. Pois você não pode ser menos do que discípulo. Nós somos uma igreja da visão celular do modelo dos 12. Significa que todos aqui têm que ser discípulos. Todos somos discípulos. Você tem que estar debaixo de discipulado. Quem é o seu discipulador? Se você não tem ainda, pois você precisa se colocar debaixo do discipulado de alguém, de um líder aqui da igreja. Porque Deus nos chamou para sermos discípulos e para fazermos discípulos. Deixaram discípulos ali. Pois o nosso chamado é para pregar a palavra, mas também é para fazer discípulos. Deixar discípulos. Amém? Você pode mudar de cidade, mas você vai ter cumprido o seu ministério se você deixar discípulos. Você pode até mudar para o céu, mas você vai ter cumprido o seu ministério se você deixar discípulos. Deixar discípulos, fazer discípulos. Primeiro ser discípulo. Esse é o nosso desafio. Amém ou não amém? Diga: eu sou discípulo. Amém ou não amém? Mais uma vez: eu sou discípulo. Quem é o seu discipulador? Diga o nome dele. Seu discipulador tem que ter nome, tem que ter endereço, tem que ter RG e CPF. Não sei se você sabe o RG e o CPF. Não faça conta em nome dele, por favor. Você tem que ter um discipulador, alguém que vai cuidar de você. O que é ser discípulo? Ser discípulo é dar contas, é prestar contas da sua vida para alguém. Alguém tem que representar o Senhor, para que você dê contas da sua vida para Ele. Jesus mandou fazer discípulos. A gente não pode ficar solto aqui pelo mundo. A gente tem que estar debaixo de cuidado. E ser discípulo é aceitar o cuidado de alguém que representa Jesus na nossa vida. Alguém que vai ter amor, vai ter paciência, vai ter esforço, vai ter dedicação, zelo por nós. Amém, amigo? Somos discípulos. E como discípulos devemos fazer discípulos também. Amém ou não amém? Em nome de Jesus. O Calixto disse para mim que um pastor que fez hoje o encontro, né, cadê o Calixto? O pastor, ali o Calixto, no governo.
O pastor que passou pelo encontro hoje, pastor de uma igreja aqui em Campinas, foi até ele hoje e falou assim: Calixto, eu quero ser seu discípulo. Falei, é mesmo, Calixto? Ele falou que quer ser meu discípulo. E você, Calixto, que está dando discipulado para pastor? Ele falou, sabe o que o Calixto falou para mim? Eu quero ser bispo. Porque quem dá discipulado para pastor é bispo. Olha que atrevido. Que atrevido, né? Mas o pastor entendeu que tem que ser discipulado, né? E foi pedir para o Calixto ser o discípulo. O Calixto falou, não, o pastor é discipulado pelo apóstolo. Aí o pastor fez beicinho. Né? Que lindo, hein? Coisa linda. Tem que ser discípulo. Até pastor tem que ser discípulo. Até pastor tem que ser discípulo. Que dirá apóstolo, também é discípulo. Você, discípulo. Amém, amigo? Diga, eu sou discípulo. A Bíblia diz, os discípulos, sim, os apóstolos foram embora, os apóstolos foram expulsos, mas os discípulos ficaram e continuavam cheios de alegria. Sim, as palavras de encorajamento produzem em nós bem-estar. Quem são as pessoas mais alegres do mundo? Quem são as pessoas mais alegres do mundo? São os discípulos de Jesus. É impressionante como existe alegria no meio dos discípulos saudáveis. Como que eles se alegram com pouca coisa? Eu vejo nos discípulos da primeira geração, como que eles se alegram. Não é mesmo? Tudo vira motivo de alegria. O Sandro ficou numa suíte lá no Recanto e teve um problema num cano, né? Pronto, já virou história. Não é mesmo? Já virou história, porque alguém contou quantos doces de abóbora ele comeu, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pronto, já chego eu lá no Recanto, né? Estão lá fazendo um monte de histórias, coitado do pastor Sandro. Mas é que eles são alegres, Sandro, não é mesmo? Os discípulos continuavam cheios de alegria. A gente não precisa beber bebida alcoólica, estar debaixo de influência de bebida alcoólica para ficar alegre. A nossa alegria é a alegria do Senhor. A nossa alegria é a alegria de pertencer ao nosso Deus. É a alegria de servir ao Deus da nossa salvação. Os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Diga, cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Sim, se você for discípulo de Jesus, se você estiver servindo o Senhor, se você cooperar com Deus, você vai ser cheio de alegria e cheio do Espírito Santo, porque isso é direito nosso, é um direito que nós temos em Cristo Jesus, sermos cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Amém? Nada mais feliz e bem-aventurado do que você encontrar a razão da sua vida, do que você encontrar a razão da sua existência em Deus, no nosso Deus. Cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Ficar nos discípulos. Pois é assim que você tem que sair daqui hoje. Cheio de alegria, cheio do Espírito Santo e cheio de vontade de repartir a palavra de vida, a palavra de Deus com o máximo de pessoas. Amém ou não amém? Sai daqui hoje convicto mais ainda da sua missão e disposto a cooperar com Deus na propagação da palavra. Se alguém rejeita, paciência. Mas se alguém aceita, glórias a Deus por isso. A nossa missão é repartir a palavra. Amém? Se você entende, fica de pé. Vamos orar ao Senhor. Levante a sua mão direita aí para o céu. Ora comigo, diga, meu Deus, muito obrigado. Porque a palavra de encorajamento, a palavra de salvação, a palavra que transforma, a palavra viva, chegou à minha vida. E o Senhor transformou a minha existência. O Senhor me encheu de luz. Bendito seja o teu nome. Porque eu sou salvo
salvo por Jesus, salvo pelo Cordeiro Santo. E hoje eu sou um cooperador com o Senhor. Bendito seja o teu nome santo. O Senhor me salvou e agora eu coopero contigo para que através da minha vida a palavra da salvação chegue ao máximo de pessoas. Assim o Senhor planejou que a luz chegue aos gentios, até os confins da terra, pois os confins da terra, no meu caso, é aqui o Brasil, é aqui Campinas. Eu quero ser usado pelo Senhor, muito mais ainda, para que através da minha vida, a tua palavra alcance muita gente. Meu Deus, eu sou cooperador, eu sou discípulo. Muito obrigado, porque o Senhor me deu a bênção de ser discípulo. Há pessoas que cuidam da minha vida, dispostas a me ouvir, pessoas que pagam um preço pelo meu bem-estar, intercedem por mim, me exortam, me ensinam a tua palavra, me incentivam na caminhada. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que me discipulam, pelos meus discipuladores. Eu sou discípulo, bendito seja o Senhor por isso. Usa a minha vida para que mais pessoas sejam alcançadas e discipuladas também. Eis-me aqui, Senhor. Quantos o Senhor quiser, eu estou disposto a ser uma bênção nas suas vidas. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou um cooperador com o Senhor. Eu sou um discípulo. Eu me disponho em nome de Jesus. Levanta as suas duas mãos para o céu. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, que nada nem ninguém venha roubar a tua unção da minha vida. Que nada nem ninguém venha roubar a tua alegria da minha vida, em nome de Jesus. Mesmo que eu seja perseguido em algum momento da minha vida, me ajuda, Senhor, a fazer como os apóstolos, sacudir a poeira dos pés e seguir em frente. Que nada nem ninguém roube a minha alegria, nem a unção do Senhor sobre a minha vida. Diga para o Senhor: eu quero sair daqui nessa noite renovado, porque eu sou discípulo. Eu quero sair daqui hoje à noite renovado, cheio de alegria e do poder do teu Espírito, cheio do teu Espírito e da alegria do Senhor. Eu quero sair daqui hoje cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de unção, cheio do teu Espírito e da alegria do teu Espírito, em nome de Jesus. Senhor, derrama mais óleo sobre a minha cabeça. Pode derramar um cântaro de óleo sobre a minha cabeça, porque eu quero ser cheio nessa noite da alegria do Senhor e da unção do Senhor. Pode mandar anjos trazendo cântaros de óleo, de azeite, e derramar sobre a minha vida, porque eu sou um cooperador, porque eu sou um discípulo, e eu não abro mão da alegria do Senhor, da unção do teu Espírito transbordando na minha vida. Me faz transbordar de alegria e do poder do teu Espírito, e do poder do teu Espírito, e da alegria do Senhor, e da alegria do Senhor, e do poder do teu Espírito. Amém? E se você recebe, se expresse.